Gente, boa noite. Eu sou o Chiquinho aqui da DOT. Vocês vão ver aí José Francisco, mas acho que só minha mãe me chamava de José Francisco. Então, é Chico, Chiquinho, tá tudo em casa, tá bom? Eu vou ser instrutor de vocês aí para o curso de cor no cinema digital. Estou substituindo aí o Paulo com muita honra nesse período que ele não está disponível, né? Que é o instrutor original dos cursos de correção de cor aqui na ABC. E para mim é uma honra poder participar aqui e ajudar vocês nessa jornada. Eu estou agora com 56 e eu comecei com uns 18, assim, né, de cinema e TV. Na verdade, eu comecei mais cedo, porque meu primeiro trabalho foi pintar aquelas marquises de cinema, sabe? E você pinta o cartaz do filme e exibe na frente do cinema. Eu tinha uns 13 anos, eu pintava aqueles cartazes, foi meu início no cinema. Mas depois eu fui trabalhar na eletrônica, com TV, com produtoras de vídeo, com filme, película e por aí afora. Então, eu já estou oficialmente assim com uns 38 anos de carreira e, e a cor sempre fez parte dessa jornada. Hoje aqui na DOT eu sou o fundador, então eu tenho várias atribuições além de color grading. Eu também faço em alguns trabalhos a supervisão de pós-produção e também alguns outros a supervisão de efeitos visuais. Aí nessa carreira aí eu acabei acumulando uma experiência também no set, de acompanhar a filmagem, dar soluções, e eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes mestres, né, da nossa área e, e aprender bastante com eles. A gente não tem curso especializado, né, na nossa área, né? Minha formação é de eletrônica, que eu estudei sozinho, programação eu estudei sozinho também, mas aí eu fiz a faculdade de engenharia, mas eu abandonei no último ano, não dava mais para tocar a carreira que estava voando e a faculdade de engenharia ainda, nossa, super pesado. E também na faculdade eu não aprendia nada do que eu usava no trabalho, acabava não valendo a pena. Eu sou um daqueles que abandonou a faculdade. E então, eu sou formado mesmo pelo estudo diário, né? Que até hoje eu estudo o tempo inteiro, e a prática, né? Desses anos de carreira. Então, eu sempre participei de vários eventos internacionais, feiras, né? Basicamente, tudo que eu ganho reinvisto na carreira, estudando e aprendendo coisas novas. E uma coisa assim, especificamente na correção de cor, né, no color grading, o lugar onde mais se aprende sobre correção de cor é na cadeira que está ao lado de você, é na cadeira do diretor de fotografia, que senta do lado e vai começar a pedir coisas e te informar sobre os aspectos da imagem, como ele enxerga, qual que é o olhar, o que que faz uma imagem ficar bonita, ou mais bonita. E esse aprendizado é especial e único. E a gente está perdendo ele no workflow moderno, porque tá todos os coloristas novos, eles não estão trabalhando dentro de uma finalizadora, ou a maioria não está, né? Dentro de uma finalizadora, trocando informações com várias pessoas. Os novos coloristas estão aprendendo nas suas próprias oficinas, né, em casa, nos seus estúdios, e com tutoriais. Então, ao mesmo momento que você tem uma riqueza absurda de informações vindas do mundo inteiro para te ajudar a usar ferramentas, elaborar técnicas, ao mesmo tempo que você ganhou isso, você está perdendo o contato com um olhar mais refinado, um contato profundo e de troca, de colaboração com esse profissional que tem muito a ensinar só com o olhar, né, que é o diretor de fotografia, durante o processo de correção de cor. Então, ontem eu comecei, na verdade, um filme pelo teaser, e semana que vem eu vou receber o diretor de fotografia do Rio, ele vem para São Paulo para acompanhar o filme comigo. E você não sabe a alegria que é ter de novo alguém do lado, tal, porque hoje em dia muitas vezes a gente está marcando cor sem a presença, ou
trabalhando remoto online, ao vivo, né, com o diretor em outra localidade, ou trabalhando totalmente offline, ele nem vem aqui, né? Então, é muito triste, a gente sempre aprende mais com a presença, né? Com a troca. E nada como a presença física mesmo, não substitui. Então, no curso que a gente vai ter, essa, essa, essas semanas que virão, meu foco vai ser tentar passar para vocês, além das técnicas da operação em si, vai ser passar também um pouco do que eu aprendi nesses anos, né, com eles. E também do que eu aprendi com o desenvolvimento do meu próprio olhar. É uma coisa interessante passar isso para frente, porque não tem, assim, tem uma, vamos dizer que não tem um currículo exato, perfeito para isso, e, e passar o jeito que a gente trabalha é muito complexo, porque a gente faz meio que intuitivamente as coisas. Imagino que vocês já trabalham, você deve entender o que eu estou falando. E transformar isso num método que seja possível de comunicar para outra pessoa e guiá-lo através desse método é um exercício bastante interessante. Então, eu tenho esse método que eu desenvolvi para poder me comunicar com os coloristas que eu formo aqui dentro da DOT, e eu quero passar ele para vocês também. Ele envolve uma coisa que todos os cursos têm, que é as técnicas, né? Os truquinhos, como fazer determinadas tarefas, mas ele envolve, sobretudo, uma outra coisa que eu nunca vi em lugar nenhum ninguém ensinar, que é o porquê. O pensamento inicial, a formação de conceito, a formação do olhar, para entender a mensagem que você quer transmitir e desenvolver um trabalho de cor conceituado, né, baseado em fundamentos que aquela imagem quer transmitir. O diretor pensou nisso no começo, quando ele pensou o filme, ele chamou o diretor de arte, o diretor de fotografia, para tornar aquela visão dele concreta, e eles têm um trabalho enorme nesse desenvolvimento, na criação desses conceitos, só que no final ele passa na nossa mão, passa na mão do colorista. E o colorista é mais um membro da equipe que está ali sentado junto para chegar no objetivo final. Eu diria que é um membro muito importante, porque ele tem o poder de melhorar o que está ali, mas ele tem o poder de estragar também. E ele é o último cara a botar a mão no filme antes dele ganhar o seu formato final. Então, é uma responsabilidade muito grande. Quer dizer que o colorista é a pessoa mais importante? Não, não é. Mas tem uma responsabilidade muito alta e ele tem a obrigação de entender o que a fotografia pretende e transformar isso em realidade. Esse é o papel do colorista nessa jornada. E para isso precisa entender esses conceitos. Então a gente vai trabalhar bastante no campo artístico, não só no campo técnico, porque o trabalho de color grading é uma junção de tecnologia e de arte. À medida que você vai usar mais de um ou mais do outro, depende muito das demandas, como é conduzido, como é o processo caminha. É um processo dinâmico, é um processo vivo, que exige colaboração intensa o tempo todo. E essa dose de arte e técnica muda o tempo todo e de trabalho para trabalho. Não é uma coisa fixa. Mas é um campo muito prazeroso. Ele, na pós-produção toda, né, que é uma área muito técnica, a gente tem 3 situações onde a colaboração artística é maior, assim, é mais importante. Na montagem,
é na supervisão de efeitos visuais, porque tem um lado de criação de efeitos de imagens que não existem, né? Efeitos de fantasia, não efeitos técnicos, mas efeitos de fantasia. E aí tem um trabalho criativo intenso. E o terceiro é a correção de cor, é o color grading. E eu acho que não é à toa que nos últimos anos explodiu a demanda por profissionais na busca de aprender esse ofício, né? E se desenvolver nessa área. Além de ser uma necessidade meio que básica para todo mundo que está hoje com uma câmera na mão, né? O telefone chegou aí com esse poder absurdo de registrar imagens de altíssima qualidade, sob qualquer circunstância, e o tratamento, algo que vai diferenciar uma imagem de outra, ele passou a ser importante e ser buscado, né, por todo mundo. Vocês devem ter experimentado já na vida, nas câmeras de fotografia ou mesmo nas câmeras de cinema digital, que há uma pasteurização, né? Há como é que eu vou dizer? Há uma comoditização. O look das câmeras, a textura passou a ser uma só. Não tem muita vida naquilo. E já é bonito, né? Ok, mas como que você torna aquilo único? Eu não diria bonito, porque a maioria das vezes já sai com uma beleza. Entenda-se como quiser. Mas como transformar aquilo em algo único? Eu acho que isso é a minha busca maior, é a busca da identidade. É criar para o filme uma personalidade, ou para a foto, que seja, criar uma personalidade única que, que ela consiga, além de ser única, que ela consiga transportar a mensagem, o sentimento e a atmosfera que se pretende. Então, eu acho que o nosso trabalho cada vez mais fica mais importante com essa enxurrada de produções, né? E agora disponíveis com streaming também, produções de alto nível. E com isso, o que aconteceu foi bem interessante, porque a gente passou a ter uma competição, ou mais um equilíbrio na hora de exibir o nosso produto. Os filmes eram produzidos em português, somente para o Brasil, veiculavam aqui no circuito nacional e não tinham muita visibilidade fora, além de poucos festivais. Agora, com o streaming, com as plataformas de streaming, o conteúdo do mundo inteiro é visto no mundo inteiro. Então, a gente tem um grau de comparação muito melhor para elevar o nosso trabalho. E ele sempre foi muito bom tecnicamente, eu acho que tem um caminho interessante para evoluir artisticamente. Então, o curso é focado nesses aspectos. Eu queria aproveitar que vocês estão aqui, né, e pedir para vocês responderem aqui. Eu vou abrir um link, se vocês puderem entrar aqui e responder, só para eu ter medir a temperatura de quem está aqui, entender um pouco como vocês têm, o que vocês têm de anseios. Deixa eu só compartilhar aqui na tela. Deve estar aparecendo para vocês. Tem um QR Code, pode entrar aí com o celular. Aí vocês respondem a minha pergunta, eu já vejo aqui o resultado. A gente vai usar bastante durante a aula esse método de interação aqui, que eu faço uma pergunta e vocês podem dar opiniões, responder, só para a gente ir medindo a interação mais fácil, sem ficar todo mundo entrando no chat ou entrando por voz. Fica mais simples. Ó, tem 100% aqui das respostas, por enquanto, então, como compreensão básica do sistema de correção de cor. Eu queria que vocês ficassem aí de olho nisso, mas é fácil, é só abrir o link, e clicou, respondeu já.
Tá simples. Enquanto isso, eu queria já abrir para vocês participarem, fazer perguntas mais específicas, para a gente se conhecer um pouco melhor. Não sei se vocês já estão inscritos no curso, ainda vão se inscrever, mas que eu puder responder aqui, a gente aproveita nosso encontro para se aproximar e explicar melhor. Então, fique à vontade para começar a perguntar. VB, abre o microfone, acho que quer falar alguma coisa? Nenhuma pergunta? Ok. Chiquinho, deixa eu fazer um comentário. Não, pois não, César. Um comentário sobre o que você acabou de falar. Eu, na minha carreira, que hoje tenho uns 40 anos dentro da carreira da fotografia de cinema, talvez mais um pouquinho, né? Mas vamos deixar por 40, né? Tá bom? E uma das coisas mais importantes que eu achei nesse tempo todo de aprendizado na fotografia de cinema, né, foi isso que você falou aí, você manter durante um longa-metragem, onde você tem, no final da montagem, vamos dizer assim, de 800 a 1.200 planos, né, você ter uma identidade, manter a identidade desse filme, né, não fugir dessa identidade fotográfica, né, que você determinou junto com o diretor, com a arte, nos estudos preliminares. E também, acho que isso é uma das coisas mais que, no meu ponto de vista, uma das coisas mais complexas na hora de você fotografar um filme, porque na hora de você elaborar a fotografia de um filme, elaborar a identidade, aquelas coisas todas ali, você tem pessoas ao seu lado conversando sobre isso, né? Mas na hora que você chega no set, e muitas vezes, por problemas de produção, de tudo, você chega no set, ou o diretor também muda o que ele ia fazer anteriormente, essas coisas todas, e você, naquele momento, você tem que fotografar uma sequência que você não estava prevendo aquilo acontecer daquela forma, e você vai ter que mudar a luz, mas não pode mudar a identidade do filme, entendeu? Então, tem momentos que é realmente desafiador, mas isso é o nosso trabalho, né? Exatamente. Você lembrou bem, né, que as condições variam, né? Então, a gente nota aqui, né, durante o processo, que os trabalhos que conseguem resultado melhor são, sem dúvida, os que têm não é nem dinheiro, mas é um planejamento melhor e uma estabilidade na produção, que consegue executar esse planejamento. Porque muitas vezes é planejado, mas depois não é executado, né? Então, na hora que você consegue fazer o planejamento, consegue executar na filmagem o que foi planejado, depois a coisa flui muito fácil. Então, você enfrentar uma cena não prevista, numa locação que mudou de última hora, todas as suas paredes são diferentes, não cabe luz, você é obrigado a aproximar as fontes, e a fotografia muda totalmente, o fundo muda totalmente, e você perde a sua identidade de luz suave, por exemplo, que você estava trabalhando. E muitas vezes você tem uma sequência exterior, aí cai um temporal, um pé d'água, o filme não pode parar porque vai causar um problema, ator que vai embora. Aí o diretor fala, agora é tudo lá dentro. Uhum.
e traz tudo lá para dentro. E foi. Agora é tudo lá dentro. Isso que acontecer aqui fora vai acontecer lá dentro. Então, Isso... muita equipe. Nas minhas equipes, por isso que nós gostamos sempre de trabalhar com os nossos parceiros de equipe, porque eles são capazes de saber o que você pensa, acompanhar o filme e, naquele momento, realmente te auxiliar. Um bom gaffer, ou até um bom eletricista, um bom maquinista, entendeu? Naquele momento, você vai ter uma ajuda fundamental, entendeu? Porque o cara fala, não, vamos botar aqui, vamos botar ali, porque na hora que aquilo ficou confuso, você precisa da sua equipe, porque afinal de contas, você não é o dono e o senhor daquelas situações, né? O cinema é uma equipe, né? Exatamente. E essa equipe funcionando, você está garantido, cara. Exatamente. Aí sempre é uma colaboração. É isso, com certeza. E... Uma pergunta, tudo bom? Pois não. Boa noite. Boa noite, Kleber. Pois não. Boa noite. O curso vai ser bem... Ele tem bastante prática, né? Estou vendo aqui, né? Na ementa. O projeto original do curso, né? Ele está dividido em 2 módulos que ele coloca a primeira parte toda teórica e a segunda parte toda prática. Eu vou mudar isso, com licença de vocês, para intercalar a teoria e prática. E a gente vai todos os dias trabalhar um pouco de teoria e um pouco de prática. E com isso, o objetivo é tornar um pouco mais dinâmico, senão fica chatíssimo eu ficar falando 2 horas aqui, mostrando slides, falando de teoria, e ninguém aguenta, entendeu? Ainda mais no online. Se fosse ao vivo ainda, tem um pouco mais de interação, mas online fica muito pesado. Então, eu vou quebrar isso tudo e vou trabalhar dessa forma aqui. Botei um slidezinho para delinear como que a gente vai abordar os temas aqui que estão propostos, né? Legal. Então, a gente vai ter 2 caminhos paralelos rolando no curso, que vamos chamar de teoria, que é a parte online aqui, que eu vou explicar, vou fazer, vou demonstrar e vou, em alguns casos, pedir para vocês reproduzirem, fazerem também, tentarem fazer, se vocês tiverem o equipamento, né? Isso, porque muitas vezes tem gente que não tem o equipamento. Do outro lado, em paralelo, a gente vai ter atividades para vocês executarem fora do horário de aula, como atividades extras, que é onde a gente vai trabalhar o olhar, a gente vai trabalhar a parte artística. E essa parte artística depende muito mais de vocês executarem as tarefas do que eu ficar falando aqui. Então, vai ser meio a meio. Então, por exemplo, a primeira parte, né, que seria a primeira semana, a gente vai dar uma introdução à correção de cor, a falar dessa visão geral do processo de pós-produção, para você entender onde a correção de cor está inserida, a teoria das cores, os sistemas de cor e essa evolução histórica aqui dos sistemas de cor, para vocês entenderem e localizarem as ferramentas. Do lado direito aqui, na parte das atividades de vocês, a gente vai deixar para vocês a atividade de fazer correções de cor, de ajustes básicos, né, numa cena, ali para iniciar ou mexer no equipamento, para quem não conhece. A interpretação do roteiro, que aí é o lado do olhar, que eu queria falar, nós vamos bater nessa tecla o tempo inteiro, e uma pesquisa de diretores, eu chamo pesquisa de diretores. Tá? Depois vocês vão entender por que essas atividades, elas têm um contexto, mas uma a uma vão ser desse sentido aqui. A segunda semana, a gente vai trabalhar em aula psicologia das cores, espaço de cor e comunicação com clientes. E nas atividades, a gente vai aprender a identificar o tema da obra, do filme, desenvolver um lookbook, conhecer o material de
Conhecer o material quer dizer conhecer o material da filmagem durante a pré-produção. Tá? Tudo isso eu vou explicar em detalhes depois, mas durante, né, o curso. Mas se tiverem perguntas, depois a gente pode entrar. Terceira semana, pilares de estilo, de look, né? Estilo aqui é o look. A gente vai olhar alguns instrumentos de monitoração e análise de estilos de cor. Vocês vão ter tarefas de conhecer, usar o scope, treinar o uso do scope para análise de correção de cor, e vocês vão ter uma tarefa de conhecer o material da obra na etapa já de pós-produção. A gente tem, depois na quarta semana, a gente vai estudar a criação de looks, seleção de cores, algumas ferramentas avançadas, cuidar de tratamento de pele e tratamento de texturas. E do lado das atividades, vocês vão trabalhar sozinho e trazer para mim aqui estudos e esboços de look que vocês vão desenvolver. Na quinta semana, a gente vai trabalhar mais num projeto prático, entender o workflow real, que envolve várias coisas aí, como color management, gerenciamento de cores, etc. A gente vai entender um pouco da configuração e organização do projeto e conhecer a masterização e os deliverables, né? As entregas de materiais para os clientes. Do lado de vocês, aí, a gente vai partir para correção de cor de uma cena completa, ou de um trecho de uma obra. E a gente vai também iniciar uma coleção de referências, que é uma atividade que eu vou deixar também para vocês para a vida, né? Então, eu vou dar vários exercícios para vocês executarem e atividades. Não são obrigatórios, mas seria muito bom que vocês pudessem exercitar no tempo livre, para o objetivo desse que eu coloquei, de desenvolver o olhar, de desenvolver um pensamento artístico em favor da obra, sintonizado com a ideia original que está apresentada no roteiro e que está elaborada pelo diretor de arte, diretor de fotografia. Então, essa visão da identidade do filme, da identidade visual que o filme apresenta, você tem que ter uma compreensão artística para ajudar, para entender o que o diretor quer, entender a comunicação dele. Você tem que ter essa visão para te ajudar a propor soluções e também para servir como ponte de diálogo com o diretor de fotografia, ou o diretor, ou qualquer outra pessoa que sente na cadeira como cliente, qualquer interlocutor que você vai ter contato. Então, o papel de um colorista é ensinado por aí muito como um técnico que senta lá, faz looks bonitos e entrega tudo a obra equilibrada. E para mim, no meu ver, não é isso. O colorista, ele tem esse papel técnico, ele tem o papel de finalizador, porque tem muitas ferramentas de acabamento dentro da correção de cor, mas tem o papel principal, que é dar uma visão artística, né? Colaborar com a visão artística dentro da equipe de fotografia. E a gente está numa posição muito favorável para isso, porque o diretor de fotografia, ele normalmente trabalha sozinho, vamos dizer assim. Ele tem a equipe dele, mas ele está sempre sozinho no filme. Ele é o chefe da equipe, e ele faz um filme com um diretor, depois, geralmente ele filma muito com o mesmo diretor, então tem sempre o mesmo input. O diretor de fotografia se envolve num projeto, ele fica 3, 4, 5 meses envolvido no projeto, até terminar e conseguir depois começar um outro projeto. E enquanto a gente sentado aqui, por exemplo, tem ano que eu já fiz 25 filmes aqui na DOT, 25 longas, mais 17 séries. Claro que eu não era o colorista de todas, né? Era de alguns.
mas a gente está aqui envolvido com 25 longas, 17 séries num único ano, você tem muito input, né? É uma posição muito favorável, que você lida com muita gente diferente, muitas demandas diferentes, e é um território muito rico para se aprender. E também para trocar, né? Porque as ideias fluem por aí. Você acaba tendo um repertório de ideias muito, muito grande. E isso é muito favorável para qualquer trabalho, quando você tem repertório. E esse é um fator que eu queria destacar. Ah, deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguma coisa aqui na apresentação. Acho que era isso. Basicamente, esses são os pontos que eu queria destacar. O formato, já falei, a gente pretende deixar dinâmico. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Deixa eu ver minha colinha aqui. Eu marquei de falar um pouco sobre a importância histórica da correção de cor e tal, mas isso não é importante aqui agora, a gente pode falar depois. Eu estou vendo aqui que ninguém tem conhecimento avançado aqui das pessoas que estão participando, né? Eu vou mudar aqui a pergunta e vou botar, vai carregar para vocês aí. Só 5 responderam também? Pelo amor de Deus, só 5. Tem mais de 5 aqui, né? Raíssa, quantos tem aqui? Tem 10. Não, gente, vamos responder aí. Vocês querem o link de novo? Vou botar aqui outra vez. Não, vamos responder, gente. É só clicar, não precisa se identificar nem nada. Me ajuda aí. Espera aí. Cadê o link? Não é esse aqui. Aqui o link. Estão vendo, né? Vamos responder. Só 5. Não, muito pouco. Mas, dá licença. Pois não. Daniel falando, José, aonde tem que clicar? Desculpa. Tá vendo esse link aqui? Esse QR Code? Eu tenho que abrir com o celular, então. Você pode usar o celular. Deixa eu ver aqui. Não tem chat, né, Raíssa? Aqui, consegui agora acontecer um negócio com o celular, que da outra vez não tinha aberto. Legal. Vou ver se eu consigo. Rapidinho. Tá bom. É que não tem chat, então não tem como compartilhar o link com vocês. Tem que ser pelo QR Code. Que o nível seja intermediário, professor José. Pode clicar aí. Me chama de Chico, pelo amor de Deus, hein? Chico. José é a moça do cartão de crédito aqui. E cobrador que liga. Seu José, tá devendo o boleto. Não sou. Botei intermediário, eu acho. Beleza, 7 votos agora. Já tá melhorando. O curso... Então vou fazer uma pergunta, Zé. Pois não, tô aqui para responder. O curso ele é mais voltado para correção de cor, DaVinci e coisas de pós, né? Porém, naturalmente, a gente talvez fale de uma... Assim, o trabalho conjunto da câmera, da escolha da câmera, do codec, etc., com aonde isso vai ajudar ou atrapalhar na correção de cor, né? Olha, deixa eu ver, Daniel, né? Daniel, a gente vai falar a respeito disso, mas a gente não está previsto matéria a respeito de ensinar como a diferença dos codecs ou a diferença de câmeras. Eu acho que isso pode ser abordado respondendo perguntas, tá? Mas eu não tenho matéria específica nesse curso para ensinar a respeito de codecs. Não digo ensinar, né? Mas responder perguntas, talvez. Perfeito. Perguntas. Em que sentido é um codec bom para tal coisa? Posso responder agora. Por exemplo, olha, codec... Não é nenhuma pergunta, mas eu posso... exatamente ligado a isso. Mas eu posso falar mais ou menos a minha experiência. E se eu tivesse que perguntar, o que eu perguntaria? Eu sou fotógrafo e tenho uma filha em casa, DaVinci. Tá. E já fiz alguns filmes, a maioria documentários.
Tá. E eu perguntaria da diferença de uma câmera 10 para 12 e 16 bits. O que que você acha da importância disso? Ah, É uma perfeito. pergunta viável? Viável, totalmente. Como eu te disse, isso é uma matéria do curso de pós-produção, né, que fala sobre codecs, sistemas. Mas eu posso responder brevemente, sem aprofundar muito na tecnologia. É fácil, né? 10, 12, 16, você já está respondendo. Você sabe que 16 vai ser melhor do que o Sim, 10 sim. e o 12. Então, as duas coisas que influenciam mais no resultado da qualidade da imagem, que são, vamos dizer que são limitadores para os engenheiros, tá? Qual que é o limite? Qual que é a moeda de troca aí? Você tem, de um lado, o preço do sistema que você vai cobrar, né? Pela câmera, pelo equipamento que você está vendendo, e do outro lado, a qualidade da imagem. O cara fica lutando com isso. Então, ele vai tirando daqui, pondo ali, para chegar num balanço de falar assim, olha, eu tenho aqui um negócio que custa tanto produzir e eu vou conseguir vender por X mil dólares e isso aqui atinge o mercado que eu pretendo. Então, naturalmente, as câmeras têm sempre essa qualidade atrelada ao preço que elas estão sendo vendidas. No final, não dá para escapar muito. Elas são todas de uma faixa. O que diferencia uma da outra é outros fatores, empunhadura, confiabilidade, o formato que ela foi construída, a possibilidade de ligar acessórios, a quantidade de menus, de customização que você pode ter com a câmera. Tudo isso acaba mudando ali no preço final. Então, assim, não se engane que um codec que gera um arquivo pequeno, ele vai ser melhor do que um que gera um arquivo maior. Não tem como fugir disso. O que aconteceu mais recentemente, que ajudou muito, é que o preço de armazenamento diminuiu bastante, porque esse fator está do lado da informática. E a informática tem aquela lei de Moore famosa, né, que as coisas vão dobrando de capacidade e vão diminuindo o preço. Então, os cartõezinhos de memória antes eram caríssimos para você ter um throughput ali e gravar uma certa quantidade de dados por segundo. Então, quando você está filmando, a câmera está registrando, ela está comprimindo e tem que gravar em algum lugar. Para gravar muitos dados todo segundo que passa, custava muito caro, mas esse valor foi diminuindo, diminuindo, e hoje, com um cartãozinho bem mais acessível, você consegue gravar arquivos de alta qualidade. O único jeito de você saber se funciona bem ou mal para você é testando, porque os 10 bits, 12, 14, 16, quando você enfrentar isso, ele não vai te dar um resultado direto na tela. Você vai olhar e vai falar assim, esse aqui é 10, isso aqui é 12, eu consigo ver na hora. Não dá para ver na hora. É muito sutil a diferença, e ela existe, mas ela vai aparecer quando você está fazendo coisas muito complexas. Na imagem normal, bem iluminada, não dá para ver no olho nu qual a diferença entre um codec e outro. Mas na hora que você vai para uma situação de extrema, de luz, de baixa luz ou de alta luz, ou você vai para uma situação de muito movimento, pouco movimento, ou uma imagem super complexa, vamos dizer, uma árvore balançando ao vento. Quando você chega nesses limites, aí começa a aparecer a diferença. Mas esses são situações extremas, que a maioria do material que você vai filmar não estão nessas situações extremas. Então, os codecs mais baratos, das câmeras mais baratas, resolvem uma parada muito boa, muito fácil. E a maioria das coisas. Então, isso que mudou muito com as câmeras pequenas e mais acessíveis, né? Agora, de um outro lado, em separado disso tudo que eu falei, a gente tem um outro fator, que é o formato de gravação. Se eu for gravar em RAW, né, os dados originais do sensor,
é uma coisa. Se eu for gravar um arquivo de imagem mesmo, log, ou REC 709, que seja, quer dizer, vamos entender como a imagem pronta, né? O RAW, uma coisa de um lado, a imagem pronta de outro, aí tem um salto grande. Quando você está em RAW, realmente você tem um salto de qualidade para um trabalho mais elaborado de correção de cor. Ele tem muito mais informação ali, é mais maleável para te permitir mudar o que está filmado para uma outra cor que, de repente, se enquadra melhor no que você está propondo. Um material em log já é mais restrito, e um que não é log, né, um REC 709, que já está a gente chama de display referred, mas é um sinal pronto já para ser exibido. Esse, então, é muito mais difícil, tem pouca margem de mudança. Você já deve ter experimentado isso quando você fotografa em JPEG ou você fotografa em RAW, você vê que é uma diferença absurda. Então, esse é o segundo fator, então, se é gravado em RAW ou não. Outro fator é se comprime muito ou comprime pouco, que a gente falou. E o terceiro fator é a Blackmagic. Essa empresa Blackmagic Design, eles fabricam equipamentos com resultados muito bons por um preço muito baixo. E, de novo, é a mesma coisa, eles conseguem atingir uma gama muito grande de situações com um resultado excelente. Quando cai em situações extremas, aí começa a aparecer a diferença do preço. Aí não dá para fazer mais com a Blackmagic, eu precisaria mesmo de um Alexa aqui, porque minha exigência está num extremo que a Blackmagic não alcança. Mas para a maioria das situações que você vai enfrentar, ela acaba alcançando. Outro fator é a confiabilidade também, é bem menor, né? Não podia ser diferente dessa câmera, mas ela vem fazendo isso com a empresa faz isso com todas as áreas que ela entra, que é uma política de domínio do mercado, né? Colocando o produto dela num preço muito baixo, um preço de entrada, é muito agressivo e uma margem de lucro mesmo, porque eles ganham uma boa grana, mas fabricando algo muito baratinho na China. Então, um belo projeto, um bom desenho, fabricação muito barata e um preço muito baixo para realmente conquistar mercado por preço. A contrapartida, como eu falei, às vezes é a confiabilidade, às vezes é o formato dela, que não é muito ergonômico, superaquecimento, coisas que vão te deixar na mão, assim, em alguma situação, mas na maioria acaba funcionando. E o consenso geral é que, pelo preço até que vale a pena, né? Então, porque é muito barato. Então, te dá uma entrada melhor até você ter um equipamento de um nível superior quando você precisa. Então, são esses fatores que influenciam ali quando você fala de codec, tá? Mas, enfim, eu vou responder perguntas assim dessa forma, às vezes mostrar algum material se puder, mas relativo às matérias que não estejam listadas aqui no nosso currículo. Porque, na verdade, se a gente vai meio corrido, assim, não dá muito espaço para encaixar outras coisas de matéria, né? Fala assim, vamos falar sobre um assunto que não está aqui no tema, é difícil de conseguir encaixar. Tá bom? Chiquinho, fazer mais um comentáriozinho sobre essa coisa do preço e de se encaixar. A gente não deve esquecer, nesse momento, que o DaVinci Resolve, já comprado pela Blackmagic, já existe há anos e custava uma fortuna incalculável, né? Você lembra que os telecines, há 20 anos atrás, custavam $1 milhão, com Rextel. Adiantada. Exatamente. Então,
A Blackmagic comprou e hoje fornece o DaVinci Resolve, quer dizer que tem a versão paga, mas uma versão gratuita que funciona muito bem, né? Há 20 anos atrás a gente não podia pensar nisso. Ah, não, sem dúvida, mudou esse panorama totalmente. A gente tem no primeira semana aqui, para a gente falar dessa evolução dos sistemas de correção de cor. A gente vai passar por alguns deles e emular como era o trabalho, para entender as técnicas de gradação de cor, de correção de cor e de gradação de cor que foram evoluindo ao longo dos anos. É importantíssimo para poder entender de onde veio e quais os fundamentos para conseguir um bom resultado. Esse sistema DaVinci é uma empresa que quebrou, né? E a Blackmagic comprou o espólio. E aí mudou o software para se tornar algo rodando em Macs e Windows, depois para Linux, e aí montou a estratégia deles para vender painel, né? O software distribui de graça, é o modelo freemium, né, que chama. Distribui o software gratuitamente, todo mundo aprende, e começa a usar, e aí quando você quer algo um pouquinho melhor, precisa de um resultado mais rápido, ou já está trabalhando profissionalmente, aí você já conhece o software, fica fácil de você comprar um painel para poder te ajudar no trabalho. Antigamente só tinha o painel caríssimo, né, o topo de linha, e agora tem as linhas mais baratinhas, o painel micro e o mini, e aí aposto que eles devem ter feito muitos milhões de dólares com a venda desses painéis. E o software é muito bom, fica gratuito, tem tudo, está tudo disponível, tudo aberto, e fácil de aprender, né? Então, criou uma comunidade muito grande. E é fácil de usar. Quer dizer, não é fácil de usar. Software de cor nunca é fácil de usar, precisa, às vezes, de uma tutoria e tal, mas tem tutoriais na internet aos montes, né? Então, eu não pretendo ficar ensinando truquinhos, né? Como eu falei, mas vamos passar pelas técnicas e principalmente sobre o porquê de fazer as coisas e entender direitinho esses fundamentos. Eu estou vendo um cara aqui que está com uma janela chamada Crow. Parece que eu conheço ele. A fisionomia não é estranha. Crow. Não sei se a gente já se encontrou em algum lugar. Agora ele fechou a câmera e está tímido. A gente se viu recentemente num evento da Netflix, da PM Talks, que era sobre finalização, Sabia? as coisas assim. Sabia que eu tinha visto esse rosto em algum lugar. Legal. Bom te ver aqui. Bem-vindo. E eu não lembrava de onde, obviamente, mas legal. Ó, eu disparei de novo. Só 7 responderam, Raíssa. O povo está tímido. 3 não responderam. Eu soltei de novo agora o mesmo link. Outra pergunta, para entender vocês aí. Mas vocês estão muito tímidos, eu não vou nem considerar, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Chiquinho, mas eu acho que os outros 3 são você, César e Raíssa. Ah, tá. A Raíssa não descontou. Tem 13 pessoas participantes na reunião, 13. Ah, 13. Então tá, são 10 mesmo. A Raíssa tá certa, hein? Pra gente só aparece 10 aqui. Para mim também não aparece todo mundo aqui, cara. Deixa eu ver se eu mudo isso aqui. Gallery. Nada. Não aparece, né? Bizarro isso. Só aparece 9, 10. Ó, ninguém quer aprender sobre os aspectos artísticos, hein? Ah, só um votou também. Vou considerar Não, isso, mas... então. Vou tirar a parte artística, vou fazer mas só esse a eu parte não vi. técnica. Eu não estou vendo esse link aí. É só entrar no mesmo link. Ah, mas eu já fechei ele aqui. Ah, no celular. Ah, pega história, history. É o último link que você abriu. Eu mudei a pergunta. Ó. Isso é uma coisa interessante. A maioria quer aprender sobre
sobre a parte técnica. E não está interessado no artístico. A parte Vamos técnica... botar artístico aqui, só para... só para me agradar, né? Mas, não, eu queria saber de fato mesmo real, qual que é a real. Mas é interessante. Acho que a gente está em busca da ferramenta para se expressar artisticamente, né? Mas a ferramenta é técnica. Sim, sim, é isso que eu quero saber. Porque tem um caminho, né, para percorrer, né? E eu quero entender onde é que vocês estão nesse caminho. Vai me ajudar a dosar um pouco do que a gente vai falar, então. E direcionar um pouco melhor. Mas isso eu vou fazer quando for começar a aula de novo. Vou fazer de novo, porque quando tiver os inscritos e tal, aí acaba pesando. Aqui agora só a gente... Vamos dizer que é só um aquecimento aqui, só para eu ter uma temperatura de vocês. Enquanto vocês respondem aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, ou algum comentário, fiquem à vontade. Chiquinho, vou fazer mais um comentário. Sim. Pode falar. A gente... Pô, meu quórum caiu, César, para 4 votos só. Ninguém quer saber de responder o negócio. Cara, só apertar um botão. É porque eles estão tímidos. Estão tímidos, cara. Tímidos. Depois eles resolvem soltar. Vou trazer aqui mais uma coisa aqui. Animador de auditório, para verdade. Só astral da galera. Conta aí. É contar uma história que é o seguinte, que eu até perdi um pouco também, mas é sobre o fato da gente, né, como a gente precisa entender como fotógrafo, né, a gente precisa entender o que pedir, né, mas nem sempre como fazer, né, entendeu? Mas porque quando a gente está sentado do lado de um colorista, como eu sempre fiz nos meus trabalhos, sempre, como você disse, sempre estou sentado ao lado do colorista e sei o que eu vou pedir, entendeu? O que eu quero, o que eu imagino daquilo que eu fiz, né? Daquilo que eu cuidei. E aí que é a parte bem gostosa, porque a gente pede as coisas e o colorista, às vezes, fala assim, poxa, eu posso sugerir, essa que é a parte melhor, porque ele faz aquilo que você quer primeiro, aí depois ele fala assim, posso fazer alguma sugestão? Aí você fala assim, por favor, faça aí. Quantas vezes eu já troquei a minha visão de uma cena, ou em termos de luminância, cor e ataque da luz, alguma coisa. Eu já troquei a visão daquilo que eu tinha por uma sugestão, né? Então, essa parte da sugestão, para mim, é muito importante, porque você começa a entender que o colorista está participando da ideia, entendeu? Porque muitas vezes o colorista está o que você quer? Eu vejo isso assim, assim. Ele é isso? Você fala, Aí ele segue o caminho, entendeu? Sabe? Faz um estilo, cola aqui, cola ali, é isso, e segue caminho. Mas quando a gente começa a interagir mais, né, assim, colorista pertencendo mais à ideia do filme, e às vezes até curtindo o que você... a sua ideia também, né? O colorista, às vezes, embarca na sua ideia e fala, poxa, essa ideia é maneira, né? Aí ele começa a sugerir só coisas para agregar, né? Às vezes a gente cria uma coisa na cabeça e não tem nada a ver com o que você bolou. E aí
funciona para os dois lados, né? Fala assim, eu pensei tal coisa, tal coisa. Quando você chega e fala assim, não, eu queria um negócio assim, assim, é um caminho totalmente diferente que a gente nem tinha pensado. E Exatamente. essa colaboração é que funciona. Acho muito interessante você trazer esse aspecto, porque para aproximar o pessoal do diretor de fotografia, que como eu abri dizendo que ele não está mais presente na sala por trabalhar remoto, por limitação de orçamento, por diversos motivos, eu convidei 5 colegas nossos para participar do curso numa entrevista. E eu juntei 5 horas e meia de depoimentos deles, mas eu reduzi para 50 minutos, onde eles falam sobre vários aspectos aí relacionados ao trabalho deles, ao nosso trabalho e à colaboração. E então a gente tem cinco fotógrafos participando aqui através de vídeo, e eles todos botam como o ponto primordial a colaboração do colorista em oferecer novas ideias. Exatamente o que você falou. De repente, apresentar algum aspecto que você não estava pensando no primeiro momento e que realmente encaixa no filme e vai agregar. Às vezes ele nem encaixa de primeira, mas às vezes ele dispara uma ideia que dá um terceiro caminho que acaba sendo utilizado. Então, foi muito legal você trazer essa informação, porque é mais um, e vários outros que eu já conversei, além desses 5, que destacam esse aspecto da colaboração, de oferecer novas ideias. E para oferecer novas ideias, elas não podem vir sem um embasamento. E por isso que eu bato na tecla de desenvolver o olhar e o pensamento artístico do look antes de começar, antes de sentar na mesa para trabalhar. Mas aí, Chiquinho, eu acho que tem uma diferença que é o seguinte: se eu fosse um colorista ou que quisesse fazer esse curso para me tornar um colorista, talvez eu estivesse interessado na parte artística, porque Uhum. a ferramenta eu já vou dominar. Mas como fotógrafo, talvez esteja mais interessado na técnica, Sim, porque você já ou tem eu um estou olhar. começando e não tenho oportunidade de sentar ao lado de um colorista, então sou eu que vou mexer no material, ou eu trabalho com documentário, que é o meu caso, e quase nunca estou sentado ao lado de um colorista, então às vezes sou eu que estou mexendo no meu material. Então Exatamente. talvez a diferença seja essa. Exatamente. Não, totalmente. Mas a técnica é um fato inescapável, tem que aprender de qualquer jeito. O artístico é que é um extra, que no caso você, como fotógrafo, já tem esse embasamento. Mas uma pessoa que não trabalhou diretamente com a fotografia não vai ter. Muitos coloristas, historicamente, eles vêm de outras áreas da pós-produção. A maioria editores. Ele pode pegar a maioria, trabalhou como editor antes de ser colorista. Então, ele é uma formação técnica, não tem o olhar da fotografia. Ele vai aprendendo durante o trabalho de color grade. Agora, isso historicamente, né? Agora, recentemente, como você tem um software muito poderoso, que é o DaVinci Resolve, distribuído gratuitamente, online, para o mundo inteiro, e ainda mais a colaboração de YouTube e rede social, você tem, claro, aí sim, gente de todas as áreas mexendo e tal, e uma fruição muito maior de ideias. Mas aqueles que não têm a base artística ou não têm uma metodologia de pensamento, não conseguem desenvolver esse lado ou desenvolver um diálogo. Né? E deixa eu ver. Então, um fator que eu queria falar para vocês é esse que eu acabei de colocar, que tem participação dos diretores de fotografia para apresentar o lado deles, porque, como colorista, você está sempre trabalhando para alguém. Dificilmente, para viver profissionalmente nesse ramo, você vai trabalhar sozinho, você vai trabalhar só para você. Você tem que prestar contas para alguém, você precisa entender esse alguém. Né?
precisa entender e dialogar com ele. Eu vou botar aqui de novo, apesar de ter um quórum tão baixo, eu vou botar mais uma pergunta aqui, que é se vocês têm estação de color grading. E além do DaVinci Resolve, eu vou passar para os alunos, quando a gente começar, o link do Filmlight, do Baselight Look, que é gratuito também, para estudo, para vocês poderem desenvolver também, demonstrar algumas coisas nele para ajudar no desenvolvimento de técnicas e desenvolver um modo de trabalho. É importante conhecer outras ferramentas, você não ficar preso somente no Resolve, senão fica muito limitado. E, infelizmente, só tem para Macintosh, não tem para Windows, é um sistema mais restrito, mas vale como um estudo extra e um aperfeiçoamento, tá? Outra coisa importante do curso, para esse desenvolvimento das atividades de vocês, de compreensão do roteiro e trabalho nas cenas, eu vou disponibilizar materiais reais. Eu vou disponibilizar material de um curta-metragem, que vocês vão poder fazer integralmente. E vou também disponibilizar o material de um longa-metragem. Aí, do longa-metragem, é um filme que, inclusive, está em produção e o produtor gentilmente cedeu para fins de estudo aqui algumas cenas. Quer dizer, na verdade, são todas as cenas do início do filme. Eu vou disponibilizar para vocês no formato de frames, em vez de ser a montagem, mas vocês vão poder trabalhar na fotografia integralmente nele, de maneira que vocês têm um contato com materiais verdadeiros, e não materiais feitos com propósito de demonstração. E aí tem tudo que tem de bom e de ruim, tudo que deu certo e deu errado, aparece tudo no material filmado real, tá? E aí serve para a gente para o estudo de estilo, serve para a gente para o estudo de tecnologia, de conformação, de organização, de técnicas de correção de cor, de look, de tudo, serve para tudo, que é o material de verdade, tá? Então, isso é uma grande vantagem também que eu acho que os cursos não se preocupam em oferecer, infelizmente, né? Mas aqui a gente tem esse privilégio. Graças aos meus queridos clientes que cederam material para a gente. Então, vale o agradecimento a eles, depois eu vou acreditar adequadamente. Então, esse é um fator importante que acho que faz uma diferença aí no dia a dia. E acho que é isso. Acho que com isso a gente encerra. Se você não tiver mais nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por hoje nossa conversa e deixar marcado o encontro para a próxima semana. Alguém mais? Zé, as aulas serão às segundas, à noite? Se não me engano, aí você pode me ajudar, mas é segunda e quarta às 19 horas. Segunda e quarta, 19. Tá, obrigado. Das 19 às 21. São 2 horas por dia. Aí dá um tempo livre para poder trabalhar e fazer as atividades, para descansar, né, entre uma e outra também. Então, eu gostei desse formato que é mais espaçado um pouco. Que é puxado, cara, né? Se trabalhar o dia inteiro, ainda à noite pega maçante, se for todo dia ou muitas vezes por semana, aí pesa muito. Tá bom? Mais alguma? Quero te agradecer aí. Acho que é isso, né? Foi muito maneiro, foi muito bom esse encontro.